costuma fazer todo mês para eu poder entender o que está acontecendo é, primeiro, saber quanto eu vou receber, qual é o meu fluxo de caixa, o que vai entrar de dinheiro para mim, né? No momento. No segundo momento, é saber todas as despesas que eu tenho que pagar. Normalmente, tem despesas que a gente já tem uma previsão de quanto a gente gasta. Todo mundo sabe, por exemplo, se vocês têm 10 funcionários, você sabe exatamente, em média, quanto você vai estar pagando pelo FGTS daquele funcionário. Você tem uma previsão de quanto você vai pagar de INSS, de quanto você vai pagar de renda sobre folha. Enfim, existem encargos que a gente já sabe mais ou menos a média do valor que tem. Então, o que a gente faz quando a gente trabalha na parte financeira efetivamente dentro do processo? A gente planeja os nossos fluxos para que eles se adequem aos pagamentos que nós temos que fazer. Porque senão vai acontecer o seguinte, eu vou entrar no especial da empresa, no cheque especial, ou eu vou ter que pegar dinheiro emprestado com alguém para poder pagar a conta, ou eu vou ter que simplesmente deixar de pagar e depois multa. Então, existem questões que a gente tem que avaliar para poder estar dentro da figura financeira. Só essas 3 ideias que eu estou falando com vocês já sai do esquema diferente de pagar e receber. Só isso já permite que a gente tenha que fazer uma análise de como que a gente vai gerenciar o fluxo de caixa da organização. Então, dentro desses 3 aspectos, isso aí a gente tem que fazer, entender o que acontece. Imagina a gente, por exemplo, tem serviços que a demanda é muito clara. A previsão, a previsibilidade de recebimento é de curto prazo, então a cada 30 dias você tem um pagamento certo. Mas, por exemplo, no caso de hospital, tem pagamentos que demoram aí quase 60 dias para poder entrar para a empresa. Já pensaram se eu ficasse contando? Isso considerando após faturamento, tá, gente? A Thaís, que trabalha no hospital, a Thaís sabe do que eu estou falando. Outros devem trabalhar, ou que já trabalharam, também sabem do que eu estou dizendo. Então, se vocês nisso, imagina se eu tenho hoje um paciente no hospital, por exemplo, teve alta hoje, eu vou mandar para o faturamento o documento para eles. Eles vão entregar aqui só o documento, dependendo, tem operadora que tem data de entrega, tem operadora que não tem data de entrega, eu posso entregar qualquer dia. Tem operadora que eu só entrego no mês que vem, o faturamento já passou o prazo. E aí o que eu tenho que fazer? Fechar, esperar 30 dias, olha só, nós estamos no 7, já pensou? Dias de uma conta fechada, para poder protocolar a conta para receber daqui a 5 dias. Eu demoro em média 75 a 80 dias para receber um pagamento de um atendimento que eu fiz agora. Fechei agora. Imagina se eu não tiver uma capacidade analítica ou uma organização financeira para poder bancar isso, bancar esse meu caixa que teoricamente ficaria descoberto. Se eu não fizer isso, eu ia ter um problema muito sério. Tá? Então, é importante a gente tentar entender que a função dessa da gestão financeira, ela transcende um pouquinho o que a gente entende por pagar e receber. Geralmente é o que acontece, tá? Até aqui tá tudo entendido, gente? Sim. Beleza. Beleza, tranquilo. Gente, se qualquer coisa eu vou pedir para vocês sinalizarem, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma necessidade, mão aí no grupo. E todo mundo está com o microfone cortado, me ajuda pra caramba, mas se tiver, eu não vi, não tinha dado boa noite para o Oswaldo, tá? Vitor também. Fica mais fácil falando, fazendo a aula e a gente poder estar seguindo. Mas entendo que todo mundo esteja aí sacando o que a gente vai estar falando. Bom, na verdade, aí o que acontece? Existem 2 situações aí dentro das figuras das finanças modernas, e que aí vocês vão ver, por isso que eu não quero esse método, mas eu tenho que trazer um pouco o conceito para vocês. Os nossos amigos Modigliani e Miller, e também o nosso querido chamado Markowitz, tá? Esses são sobrenomes, tá? Eles criaram alguns conceitos da figura de finanças corporativas, especificamente falando das grandes corporações, tá, gente? Mas sobre a ótica das grandes empresas, tá? Essa das finanças, elas começam a surgir
E uma delas que vocês vão ouvir e que muitos financeiros falam é justamente falando sobre a figura da teoria de Polio, que é a teoria criada por esse camaradinho aí, o Markowitz, tá? Que ele criou em 1952. Ele publicou um artigo falando exatamente sobre a seleção de portfólios ou seleções de carteiras, tá? Como a gente sempre ouve falar esse termo carteira, né? Às vezes no mercado, qualquer coisa assim. Mas, sinteticamente, carteira, gente, qualquer empresa tem uma carteira. Se você tem um cliente que vai, no caso da Carol lá, que é da academia, ele faz parte da carteira de clientes dela. Outras empresas, por exemplo, se você trabalha prestando serviço, você tem um pool de clientes, esses clientes compõem a sua carteira de clientes, tá? Inclusive, só para poder lembrar, tá? Quando eu falo de carteira de clientes é um ativo, tá, gente? E importante para as empresas, tá? Isso pode valer dinheiro. Já vi empresa pagar para poder ter acesso aos cadastros dos clientes, para poder ter trabalhos com essa clientela. E muitas das mensagens que vocês recebem aí via SMS, WhatsApp, ou qualquer coisa parecida de oferta de lugar que você talvez nunca viu na vida, boa parte desses cadastros que existem, tá? Dessa carteira de clientes, tá? Quem trabalha em banco aí, que no caso é a nossa amiga... Quem trabalha no banco mesmo, no Itaú? Eu fico zoando mesmo. Fabi. É a Fabi, né? Que tá aí, né? Tô. Né? Minha sofredora, né? Você tem no banco uma carteira, não tem? Sim. Você tem no banco uma carteira de clientes. Logicamente, dessa figura. Cada carteira tem um portfólio de serviços, que é justamente esse conceito de Markowitz, tá? Logicamente, isso é aplicado a finanças. Mas quando a gente leva isso para a gestão, para a administração de clientes, por exemplo, a gente tendo esse conceito também. O cliente ele não é segmentado dentro de uma carteira, todo mundo é parte do mesmo bolo, né? Você tem níveis de clientes em função de renda, em função de investimento, em função dos que ele tem na sua conta, tempo de relacionamento, em alguns casos, entre outras coisas, que você classifica o seu cliente, correto? Correto. É exatamente o que acontece. Esse camarada pensou nisso aí, pensou em criar carteiras de possibilidade de investir. O nosso outro amigo Modigliani Miller, ele já pensou um pouquinho diferente. Ele só disse o seguinte: independente da forma como a empresa dizia, sinteticamente é o que eles falam, tá? Porque muita gente antigamente pensava que o formato como a empresa se financiava, se ela pegava capital de terceiro, se ela fazia emissão se ela pegava capital de giro, se ela emitia debênture ou qualquer outro título, isso alterava o valor de mercado da empresa. E, na verdade, isso não acontece. A empresa tem um valor de mercado, tá? Então, dependendo da forma como ela se financia, isso não importa. E esse estudo feito por Modigliani Miller comprova justamente essa informação. Porque o que acontece? Só para a gente poder explicar um pouquinho esse conceito, tá? Quando a gente fala em capital próprio, quando o sócio o recurso dele para poder gerar o próprio dinheiro, ele aumenta o seu patrimônio líquido, ele incrementa a conta patrimonial, tá? Com recurso próprio para poder fazer isso dentro da empresa. Lógico que o que ele investe em termos de dinheiro, automaticamente se reverte em alguma coisa que, em tese, dê mais dinheiro para ele do que simplesmente um investimento qualquer, né? Então, a gente tem que entender que a ideia dele injetar dinheiro na empresa é para ele poder ter um recurso, um retorno superior ao que se ele fizesse qualquer outra coisa. Isso a gente chama de custo de oportunidade, tá? Essa é a linha básica. Mas, independente, se ele não quisesse usar o dinheiro dele e quisesse usar o dinheiro de outra empresa, ou de outra pessoa, ou de banco, ou de qualquer outra coisa, isso não interferiria no valor de mercado da empresa. Porque muitas empresas fazem isso. Os próprios bancos fazem isso. Eles não vivem do dinheiro deles. Aliás,
o patrimônio líquido, o capital próprio do banco é pequeno. Se vocês virem os balanços das empresas, o capital próprio do banco é muito pequeno. O que vale, o que gera dinheiro para o banco é o dinheiro de quem? Do próprio cliente que deposita dinheiro lá, do próprio dinheiro do cliente que aplica dinheiro lá, que permite que ele faça o quê? Aplique o dinheiro do cliente, pague um retorninho pequenininho, o camarada, e cobre um juros exorbitante para quem for precisar do dinheiro. Não é assim que o banco faz? Normalmente, né? A rotina operacional do banco é: eu te pago 1% de um mês e cobro 6% do camarada que vai fazer o empréstimo. A gente já tinha falado na aula, mas eu não tinha entrado dentro desse conceito, tá? E o que o nosso amigo fala, isso é independente do valor. O valor de mercado do Itaú, por exemplo, monstruoso. Independente de qualquer coisa, o Itaú tem um valor monstruoso de mercado. Ele vale alguns bilhões a marca Itaú. E não é pela forma como ele se financia, e sim porque é uma empresa que tem solidez no mercado, tem patrimônio, tem ativo e tem uma base, uma carteira de clientes e, logicamente, ativos investidos no mercado. Então, esse crédito é ela. Então, isso não muda em nada da forma como ela vai fazer para poder pagar o acionista dela, apesar de que o interesse de qualquer empresa é gerar dinheiro para o sócio. Né? Eu acho que é isso, né? Na ideia é todo mundo ter que ganhar e gerar lucro, né? Eu não vou investir num produto que eu não gere recurso nenhum. Eu acho que todo mundo pensa assim. Vocês não vão entrar num barco furado, ciente de que o barco vai afundar, vocês vão entrar no barco para navegar no rio. Nenhum sócio, nenhum empresário, nenhum investidor pensa da mesma forma. Pensa assim: ele não vai entrar num barco furado. Ele vai ter uma ideia de que ele precisa de retorno sobre o que ele está investindo. Isso todo mundo. Tá? Isso se aplica a uma grande empresa, às sociedades anônimas e ao mercadinho do seu Zé aqui embaixo, que vende cachaça corote a R$3. Não tem nada. Mas vamos colocar o Zé não, né? Vamos colocar o boteco do seu Zé ali que vende corote a R$3, né? O raciocínio é exatamente igual para todo mundo, não muda em nada, tá? Por outro lado, a figura do Markowitz, o que acontece? Ele diz o seguinte: tudo bem, você pode investir o dinheiro, tá? Não tem nenhum problema, você pode investir o seu dinheiro, mas não invista todo o seu dinheiro numa coisa só, porque senão você tem risco de perder mais do que você tem, tá? Então, a ideia do Markowitz é muito simples. Ele fala por meio de uma estratégia chamada diversificação. Ele fala que você tem que criar alternativas para poder estar fazendo o investimento. Ou seja, como você não vai investir tudo num lugar só, um recurso todo o seu recurso numa coisa só, você pode correr risco de perder um pouquinho aqui. Mas pelo outro lado que você não vai perder, pode ganhar. Então você mantém uma média dos seus retornos. Entendeu? Sim. Estou esperando. Mais alguém? Alguma dúvida, gente? Nobody? Não, tá claro. Nobody? Bom, então vamos lá. Só para perguntar aí, eu não vi a Larissa agora ainda, ela conseguiu adentrar na sala, está ouvindo bem? Que ela está cortada, eu não sei. Eu espero que ela esteja me ouvindo bem. Porque agora ela está aí online. Está me ouvindo, Larissa? Ouvindo. Show de bola. Então podemos seguir, né? Sim, pode seguir. Muito Pode. bem. Estava com saudade de você, Larissa. Ouvi sua Coisa voz, Larissa. linda. Oi? Coisa linda. Semana passada eu entrei, mas eu estava dentro do mercado, aí não dava para continuar assistindo a aula. Não Olha que aluno é aplicado, até no mercado ela assistindo aula. Não é melhor dos mundos você entrar no mercado e assistir aula, porque realmente não vai prestar. Ou tu faz compra, ou tu assiste aula. São duas coisas que vão acontecer que não combinam, né? Não Pois tem é. jeito. Eu acho que até você consegue fazer duas coisas se você estiver sentada na frente do computador assistindo a aula. Mas não necessariamente esse aspecto aí, tá? Bom, gente,
O que acontece? Esse conceito do Markowitz, só para a gente poder entender um pouquinho, aí eu desenho aí para vocês vão estar vendo